vai ser projetado aqui na tela. Ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a Bíblia: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor querido, o Senhor sabe como se encontra o coração de cada um de nós aqui nessa manhã. E o que eu te peço é que sejamos surpreendidos ao levar para casa muito mais do que viemos buscar. Eu te peço que, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu enorme amor, os meus irmãos e irmãs que chegaram a este lugar nessa manhã saiam daqui maravilhados contigo, Senhor, com o seu amor, com o seu poder, com o seu perdão, com a sua glória. Nós queremos, Senhor, a bendita experiência de ter o coração aquecido pela tua palavra. Ajuda-nos então, apesar daquele que fala, apesar da imperfeição de cada um de nós, os nossos pecados, porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu és um Deus vivo e a tua palavra é geradora de vida no nosso interior. Te pedimos nessa manhã, Senhor, opere em nosso meio, transforme o nosso coração, mova sobre as nossas vidas, derrame as tuas bênçãos, a tua graça, o teu poder e o teu amor entre nós, de modo que saiamos daqui dizendo como valeu a pena iniciar a semana participando do culto, estando na igreja, estando em contato com os meus irmãos e amigos e meditando na preciosa palavra de Deus. Cuida dos nossos filhos e das nossas filhas nesse auditório aqui ao lado, para que eles também sejam tomados de encanto e doçura no coração pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E a vida deles, a vida delas, seja marcada por esse precioso vínculo com o Senhor. E eles cresçam em teu caminho, sendo abençoados por ti, protegidos por ti, guardados de todo mal pela tua boa mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nos últimos anos no nosso país, ou os últimos anos no nosso país, foram marcados pelo agravamento da corrupção. Não que a corrupção seja uma novidade no Brasil. Como dizia a Elisa Lucinda, atriz e poetisa brasileira, num texto bem conhecido, ela diz: minha gente, não seja boba. No Brasil, desde Cabral, todo mundo rouba. E embora a gente tenha essa triste marca, ou essa triste consciência de que o problema da corrupção no Brasil é um problema antigo, nos últimos anos isso gerou maior perplexidade no nosso coração. Aumentou o sentimento de escândalo em tudo isso por conta dos valores inimagináveis até então e também dos nomes envolvidos nos esquemas de corrupção. Quantias que nós nunca pensamos ser possível serem desviadas de instituições públicas, mas também políticos de todas as siglas,
de modo que a gente descobriu que no Brasil a corrupção é ambidestra, não importa a ideologia política que a gente assina embaixo, está todo mundo, ou quase todo mundo, inserido no esquema. Profissionais de quadros técnicos de grandes instituições públicas. Então, não é o sujeito que estava ali como um cabide ou como alguém colocado estrategicamente para aquela função, mas uma pessoa de competência profissional e formação para a função, mas envolvida até o pescoço em escândalos de corrupção. E talvez o que tenha causado maior alarde no Brasil e no brasileiro, as grandes empresas envolvidas nos acordos e nos esquemas e os grandes empresários. Gente multimilionária, mas envolvida também até o pescoço nos esquemas de corrupção. E quando a gente olha para esse quadro mais recente do nosso país, para as consequências danosas de tudo isso para o nosso país e no nosso povo, a gente faz uma pergunta: o que é que motiva tudo isso? O que motiva tanta corrupção? O que motiva a gente que já tem muito poder e influência a fazer tudo possível e ilícito para ter mais? O que motiva a gente que já tem muito dinheiro para as próximas 2 gerações da sua família fazer tudo e todo tipo de esquema e abrir mão da ética para ter ainda mais? Dentre as respostas possíveis, certamente a ganância é uma delas. Certamente a ganância é um dos principais motivos causadores, fomentadores da corrupção. Aliás, essa resposta, a ganância, tem sido dada também por cientistas sociais, por economistas, no mundo todo e em especial no Brasil, que olham para essa tal cultura da ganância instalada em nosso povo como algo extremamente prejudicial ao tecido social, prejudicial à vida em sociedade. É interessante que o dicionário define ganância como vontade intensa e permanente de possuir e de ganhar cada vez mais. Olha que interessante. Por que ele é ganancioso? Por que ele é corrupto? Porque ele tem uma vontade intensa e permanente, inalterada, de possuir mais, de ganhar mais. O dicionário diz ainda que ganância é o desejo imoderado por bens e por riquezas. É um desejo que não aceita freios. É um desejo que não aceita ser moderado. O dicionário ainda vai dizer que ganância é a busca incessante pelo lucro. Ou seja, queridos, ganância tem a ver com sede de dinheiro. E a gente olha aqui e ali na nossa sociedade, aqui e ali nos escândalos de corrupção que vieram à tona nos últimos anos no Brasil, e a gente só pode dizer o seguinte: esses homens e mulheres entraram nessas coisas por uma profunda sede de dinheiro. E por que eu falo sobre isso? Por que eu estou falando de corrupção, ganância, sede de dinheiro? Porque o texto que nós lemos hoje fala do encontro que Jesus teve com um homem assim. O encontro que Jesus teve com um homem ganancioso. Um homem que tinha uma profunda sede por dinheiro. Um homem cuja saciedade não chegava nunca quando o assunto era ganho, lucro, dinheiro. Um homem que era corrupto. Um homem que, por conta da corrupção que estava inserido, era odiado pelo seu povo. Um homem que era uma espécie de investigado na Operação Lava Jato do seu país naquele tempo. Sabe? Primeira capa de todos os jornais, de todos os blogs de economia e de política. Mas esse homem, após se encontrar com Jesus, nunca mais foi o mesmo. É por isso que estamos olhando para a vida dele hoje, dentro do tema dessa nossa série de mensagens. E eu queria convidar então você à compreensão desse texto e a extrair desse texto os ensinos práticos para a nossa vida nesse domingo. Eu te convido novamente a ler comigo o verso 1 e o verso 2 serão projetados aqui e dizem assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali, em Jericó, um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Jesus estava passando por uma cidade extremamente importante no contexto socioeconômico de Israel naqueles dias. Jericó era um grande centro alfandegário.
Porque Jericó era uma rota comercial que ligava Jerusalém a todo o Oriente. Então muito negócio era feito em Jericó. Muito dinheiro circulava em Jericó. Muita gente ia até Jericó em busca de progresso, prosperidade, crescimento, bons negócios. E o texto que lemos diz que nessa cidade vivia um homem muito rico. Um homem corrupto, um homem, como você vai perceber mais à frente no texto que lemos, odiado pelo seu próprio povo, um homem chamado Zaqueu. Curioso, esse homem era a antítese do que o seu nome significava. Porque Zaqueu é uma derivação grega do nome hebraico Zacai. E Zacai, pasme, significa íntegro. Zacai significa puro. Então imagine aquelas pessoas que olhavam na rua para aquele homem, cujo nome, e para o judeu o sentido de um nome era muito importante. O nome falava da pessoa. As pessoas andavam pelas ruas e viam Zaqueu e riam dele. Ele era uma espécie de piada pronta. Porque embora o seu nome sugerisse a integridade e a pureza, ele não era íntegro e nem puro. A razão de dizermos que ele era um corrupto e a razão de ele ser odiado pelo seu próprio povo está na sua atividade profissional. Lucas nos diz que Zaqueu era chefe dos publicanos. Para você entender bem o que isso significa, eu preciso inserir você no contexto da sociedade de Israel nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, Israel não era uma nação livre. Nos dias de Jesus, Israel vivia debaixo do domínio político, econômico e militar de Roma. Israel era uma dentre muitas colônias romanas espalhadas pelo mundo, num tempo em que Roma era considerada a senhora do mundo, a grande potência mundial. E Roma tinha o costume de impor impostos opressivos aos habitantes e também aos comerciantes das suas colônias. Por que Roma fazia isso? Era um meio de transmitir a maior parte da riqueza de uma colônia para o império. Consequência, as colônias romanas permaneciam depauperadas, as pessoas empobrecidas, porque os impostos eram agressivos. Nenhuma semelhança com o Brasil dos nossos dias. Quem realizava esse trabalho para o Império Romano eram os cobradores de impostos, os publicanos. Essa era a profissão. Mas há uma peculiaridade em Israel. Quem era contratado ou convidado para ser um publicano em Israel? Um judeu. Não era um romano trazido do Império, lotado num local em Jerusalém ou nas cidades vizinhas, para então fazer o trabalho de um romano para o Império Romano. Roma franqueava isso, terceirizava isso, para que um judeu, um israelita, fizesse esse trabalho e dava a ele um benefício. Era estabelecido o valor, a taxa de quanto cada pessoa deveria passar de sua renda para o império, mas o publicano, pela singularidade do seu trabalho, poderia estabelecer um valor acima para tirar o seu próprio lucro. E não havia uma lei que regulasse quanto era esse valor a mais que um publicano podia fazer. Em sua ganância, os historiadores dos dias de Jesus dizem que alguns publicanos chegavam a cobrar 70% da renda de um judeu. 70% da renda de um comerciante, da renda de uma família. E é por essa razão que os publicanos eram considerados em Jerusalém, em Israel, pecadores terríveis. Um publicano era um traidor. Um publicano era tido como alguém infiel primeiro ao seu povo. Ele negou sua gente. Porque o trabalho de publicano não era uma imposição. Se ele dissesse não, ele não seria preso. Era um convite. E ele aceitava extorquir o seu próprio povo, a sua própria gente, para benefício próprio e para o enriquecimento de um outro povo, de um outro império. E os publicanos eram tidos como pecadores porque eram considerados infiéis ao seu Deus. Por exemplo, um publicano não podia ir para o culto no templo. Ele não podia entrar no culto. Um publicano não podia dar ofertas no templo, porque o dinheiro de um publicano era dinheiro sujo, era dinheiro de corrupção. Agora, imagine Zaqueu, que o texto que lemos diz era chefe dos publicanos. Não apenas um publicano, mas chefe dos publicanos. O termo usado aqui no Novo Testamento em grego é arquitelones,
Um telone era o publicano. O arquitelones era o chefe, era o maioral. Assim como nós temos a bancada e a arquibancada, que é a bancada superior, assim como você tem anjo e você tem arcanjo, que é um tipo de anjo superior, você tinha o telones e você tinha o arquitelones, o chefe, o maioral. Zaqueu era o líder da operação. Zaqueu era aquele cara que ganhava em cima de todos os outros publicanos que trabalhavam debaixo de sua liderança. Zaqueu provavelmente era um dos homens mais ricos de Jericó, uma cidade onde muito dinheiro circulava. A ganância fez com que o dinheiro se tornasse o centro da vida, então, de Zaqueu. Por causa do dinheiro, Zaqueu abandonou sua ética. Por causa do dinheiro, Zaqueu desconsiderou seu próprio povo, sua gente. Não eram pessoas desconhecidas para ele. Não era um povo para o qual ele era emocionalmente, historicamente indiferente. Não, era sua linhagem, era sua gente. Por dinheiro, Zaqueu desprezou sua própria fé. Compensava para ele ser privado do culto, da oração, do convívio com Deus e com a sua religião, para ter mais lucro e mais dinheiro. Mas existe na vida desse homem alguns aspectos que chamam a nossa atenção. Existe na vida desse homem alguns aspectos que podem nos ensinar. E eu queria convidar você a olhar e considerar isso comigo nesses minutos que temos pela frente. A primeira coisa que me chama a atenção na história desse sujeito chamado Zaqueu é o seu interesse por Jesus. Olha o que diz o verso 3, o iniciozinho dele. Ele, Zaqueu, queria ver quem era Jesus. Que interessante isso. Certamente Zaqueu escutou algumas histórias sobre Jesus, porque a fama de Jesus corria por Israel. A fama de Jesus estava chegando em várias cidades. Aquilo que ele fazia, as coisas que ele falava, o modo como ele agia, o tipo de gente que ele convidava para andar perto dele, certamente Zaqueu escutou alguma coisa. Quem sabe Zaqueu escutou alguma notícia a respeito de um antigo colega seu de trabalho, um publicano chamado Levi, que um dia estava sentado na coletoria, cobrando impostos do povo, e Jesus passou por aquele homem e disse: Levi, vem e me segue. E a Bíblia diz que Levi larga tudo, levanta e começa a seguir Jesus. Ele abre mão da corrupção, ele abre mão do trabalho, ele abre mão dos ganhos ilícitos e ele se torna um discípulo de Jesus. Quem sabe Zaqueu inclusive soubesse que naquela caravana que passava com Jesus em Jericó, Levi estava ali. Talvez Zaqueu pensasse: que tipo de mestre é Jesus? Que tipo de rabi é ele? Que tipo de líder religioso é esse Jesus que, além de acessível a todos, tem chamado para perto de si pessoas que a sociedade despreza? E de desprezo Zaqueu entendia. Zaqueu sabia o que era ser rejeitado. Zaqueu sabia o que era ser desprezado em sua própria cidade, por sua própria gente. Essa é a primeira coisa que chama atenção nesse homem. Ele teve um interesse por Jesus. Há um segundo aspecto. O seu interesse por Jesus o fez superar dificuldades. O fato de ter se interessado por Jesus fez com que ele decidisse enfrentar desafios. Olha o que diz a continuidade do verso 3. Mas sendo de pequena estatura, sendo baixinho, sendo desprovido de altura, não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Segue o texto no verso 4. Assim, ele correu adiante, ele tomou a frente de todos, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Gente, Zaqueu tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Zaqueu com certeza tinha muito poder. Muitos publicanos que já eram muito ricos eram funcionários do chefe dos publicanos, Zaqueu. Mas embora tivesse dinheiro e tivesse poder, Zaqueu não tinha estatura física suficiente para ver Jesus no meio daquela multidão que se acotovelava na rua para ver Jesus passar. E mais do que estatura física, Zaqueu não tinha estatura moral. E o problema de não ter estatura moral era que nenhuma daquelas pessoas facilitaria o acesso dele a Jesus. Não, ninguém ia olhar para o tampinha do lado e no meio da rua, no momento em que ele não está extorquindo o povo, cobrando do povo, num lugar público em que o interesse central é Jesus passando. Não, as pessoas não iam abrir o caminho.
Vem aqui, senhor Zaqueu, veja ali Jesus, eu te dou o meu lugar na fila, eu te dou o meu lugar na muvuca. Não. As pessoas impediam que ele visse. As pessoas queriam que ele ficasse mesmo para trás. E Zaqueu poderia se lamentar e voltar para os seus afazeres. Zaqueu podia olhar para o fato de que não tinha estatura mesmo. Tem tanta gente e eu não vou conseguir ver. É tolice. Vou ver se vai depois passar reprise no GNT, né, do Fenômeno. Na rua ele não ia conseguir ao vivo. Talvez Zaqueu poderia se encher de orgulho próprio, sabe? Ele podia dizer assim, Pera lá, eu, Zaqueu, chefe dos publicanos, homem rico, vou me humilhar diante dessa gente para ver Jesus? Para saber quem é Jesus? Não, vou voltar para a minha vida. Mas não foi o que aconteceu, não foi o que ele fez. O texto que lemos diz que Zaqueu correu na frente de todo mundo. Ele se expôs, gente. A multidão se aglomerava num lugar. Jesus estava num lugar. E, de repente, parte daquele lugar por fora, um sujeito pequeno, inclusive moralmente falando, correndo à vista de todos, levantando sua roupa para não tropeçar e indo na direção onde ninguém estava indo. Mais do que isso, ele subiu numa árvore, como uma criança. Talvez no alto daquela árvore estivesse ali outras crianças. E ele se expôs a um tipo de ridículo. No meio da rua subir em árvore. Ou você costuma fazer isso ainda hoje? Né? Você sai daqui agora do culto, vai ali na praia e fala assim, eu vou subir na amendoeira. Deu vontade. Coisa de criança, é coisa que a gente fazia num outro tempo. Então ele superou dificuldades reais pelo seu interesse por Jesus. E um terceiro aspecto que chama a minha atenção nessa história e na vida de Zaqueu é que ele respondeu rapidamente às palavras de Jesus. Olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, quando Jesus chegou exatamente no ponto em que Zaqueu estava, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha que interessante, no meio de uma multidão de pessoas religiosas. Porque Jesus Cristo era uma celebridade em Israel naquele tempo? Era. Mas a fama de Jesus era uma fama religiosa. Ele era um mestre que falava de Deus. Ele era alguém que falava a respeito da lei de Deus, que ensinava de modo que as pessoas nunca tinham ouvido antes. Então, todos aqueles que se acotovelavam na rua para ver Jesus passando eram pessoas de interesse religioso. Muito provavelmente pessoas que acreditavam e se julgavam superiores aos pecadores. E tinha um sinônimo para pecador naqueles dias, publicano. Era quase a mesma coisa. O publicano é um pecador e um pecador é um publicano. No meio dessa multidão de gente boa da religião, Jesus olhou para o alto de uma árvore e chamou pelo nome o mais baixo morador de Jericó. Não apenas fisicamente, essa afirmação a gente não pode fazer, mas certamente o mais baixo moralmente. Morador de Jericó. Jesus para no ponto certo, olha para a árvore e diz, Zaqueu. Você consegue imaginar o que esse homem pensou quando ouviu sair dos lábios de Jesus o seu nome? Ele deve ter pensado, não. Já enviaram fotos, matérias e informações a meu respeito para o WhatsApp de Jesus. Não é possível. O cara me viu na árvore, viu as matérias, associou meu rosto, já está aqui me chamando pelo nome. Talvez por um instante, ao ouvir o seu nome, Zaqueu temesse algum tipo de constrangimento público. Agora a coisa desanda de vez. Porque agora é um mestre da religião, amado por essa gente, que vai fazer coro com tudo que essa gente sempre fala a meu respeito e eu vou ser execrado moralmente em praça pública. Mas não é o que acontece. Jesus para, olha para a árvore, chama aquele homem pelo nome, Zaqueu, e diz, eu quero ficar na sua casa hoje. Eu quero ir para casa com você.
E isso, gente, sequer estava no script de Zaqueu. Lembra? Ele só queria ver quem era Jesus. Ele só tinha um interesse, uma curiosidade de quem era Jesus, de modo que nós podemos dizer que Jesus não estava atendendo a um convite de Zaqueu. Não! Zaqueu não falou assim, Jesus, queria te oferecer um brunch lá em casa. Não! Jesus se ofereceu. Jesus vira-se para um homem que estava ali apenas para olhá-lo à distância, o chama pelo nome e fala, cara, desce daí depressa, eu quero ir para tua casa. Eu quero ir para lá contigo. E aqui tem algo muito importante para que a gente entenda. Ao ser escolhido no meio daquelas pessoas para estar com Jesus, sendo ele o mais desprezado da sociedade, Zaqueu começou a entender a essência do que o evangelho era. E a essência do que o evangelho é. Zaqueu começou a entender que a salvação ela não está atrelada ao desempenho moral. Zaqueu começou a entender que a salvação está atrelada à graça generosa do Deus que chama pecadores para perto de si. Zaqueu entendeu que Jesus não estava passando por Jericó em busca de pessoas moralmente maravilhosas e elogiáveis para então formar um enclave santo no mundo perto dele. Não, Jesus decidiu parar no ponto em que o sujeito mais imoral da cidade estava, o chamou pelo nome e disse, a gente vai andar junto, eu vou lá para a tua casa agora. E enquanto ouvia esse convite, enquanto processava essa informação, Zaqueu entendia a essência da mensagem que Jesus pregava, a essência do que o evangelho é. A salvação de Deus não vem em resposta a uma mudança de vida. Não. A mudança de vida é que vem em resposta agradecida à salvação de Deus que nós recebemos de graça. Uma pessoa não é salva diante de Deus, uma pessoa não é amada por Jesus porque ela mudou de vida e então passou a viver uma vida agradável a Jesus. Uma pessoa muda de vida e passa a se esforçar, ainda que de modo imperfeito, mas sincero, para viver ao lado de Jesus, influenciado por Jesus, por causa do amor de Jesus. Não para receber amor, mas porque já recebeu. Não para receber perdão, mas porque descobriu que o perdão está disponível. O texto diz que tão logo Zaqueu ouviu as palavras de Jesus, ele desceu rapidamente da árvore e o recebeu em sua casa com grande alegria. Mas o que diz o verso 7? Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Aspas para o povo. Ele se hospedou na casa de um pecador. Imagina aquela gente toda levando cadeira de praia para guardar lugar no ponto em que Jesus ia passar. Uma expectativa santa de ver Jesus, de encostar em Jesus, de ser notado por Jesus. E, de repente, Jesus decide mirar na pessoa errada. Ou Jesus está muito mal informado, ou Jesus está muito desprovido de sanidade. Tá todo mundo aqui, olha, um bando de gente boa, um bando de gente certa, um bando de gente que chama pecador de pecador, santo de santo. E vem Jesus e me para diante do pior dos pecadores e pior, vai para a casa dele. Que interessante. Do lado de fora, olhares e palavras de censura. E a Bíblia vai ensinando para a gente que Jesus gosta de gente que a gente não gosta. E a gente vai ter um problema com Jesus enquanto insistir em não gostar de gente que Jesus gosta. E quanto mais perto de Jesus a gente está, mais a gente entende que é de gente que Jesus gosta. E a gente começa a gostar de gente porque Jesus ama a gente. Do lado de fora, olhares e palavras de censura. Mas do lado de dentro daquela casa, uma grande transformação estava acontecendo. Porque enquanto estava na casa de Zaqueu, Jesus ia entrando no coração de Zaqueu. Essa é a coisa mais linda dessa história. Enquanto comia e bebia com Zaqueu, enquanto conversava e ouvia as histórias, enquanto era servido nos canapés, Jesus ia entrando no coração de Zaqueu. Olha o que diz o verso 8. Mas Zaqueu levantou-se, pediu a palavra, pediu um instante de silêncio para os discípulos de Jesus. Talvez estivessem conversando um com o outro, admirados com a quantidade de iguarias na mesa. Nunca comeram tão bem na casa de uma pessoa tão rica.
E aí Zaqueu toma a palavra, bate o talher na taça e diz o texto que ele vira-se para Jesus e fala: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A pergunta que eu me faço é: que tipo de coisas Zaqueu ouviu de Jesus? Que tipo de coisas Zaqueu viu em Jesus enquanto ele estava em sua casa? Que tipo de coisas Zaqueu descobriu com Jesus enquanto ele estava conversando e comendo em sua casa? O que Zaqueu notou para que uma transformação tão grande acontecesse assim? A Bíblia não entra em detalhes, mas eu tenho uma certeza. Zaqueu descobriu em Jesus a maior riqueza da sua vida. Embora a Bíblia não nos conte detalhes desse encontro, dessa refeição, dessa conversa dentro de casa, pela atitude, pela reação de Zaqueu, nós podemos entender que ele descobriu em Jesus a maior riqueza da sua vida. Ele percebeu que, sendo financeiramente rico, muito rico, ele estava espiritualmente falido. Mas agora, Jesus, dentro de sua casa, estava despejando riquezas espirituais sobre ele. E ele começou a colocar na balança o seu saldo na conta de investimentos, mas o saldo em sua alma, agora com Jesus em sua casa. E ele percebia que era muito mais rico, não por causa do dinheiro, mas por causa de Cristo. Jesus estava substituindo o dinheiro como o salvador de Zaqueu. E agora o dinheiro podia voltar a ser apenas dinheiro, não um Deus, não algo para o qual valia a pena suplantar a ética, desconsiderar o povo, dar as costas para Deus, fazer o que é errado. O ídolo dinheiro foi destronado no coração de Zaqueu porque ele recebeu de Jesus muito mais do que ele esperava. Por que seu coração mudou? O que aconteceu para que uma tão grande transformação fosse operada na sua vida? Ele recebeu de Jesus muito mais do que ele imaginava. Ele só queria ver quem era. Ele só queria subir numa figueira brava, parecida com uma amoreira, uma árvore não tão difícil de subir, por isso as crianças subiam ali. E ele queria de longe ver quem era aquele que causava alvoroço em todo lugar que passava. E o seu interesse fez com que ele superasse obstáculos. E quando ele escutou as palavras de Jesus sendo dirigidas a ele, ele não pensou o seguinte: ele vai quebrar o meu esquema todo. De alguma forma, algo no coração dele foi movido ao ponto dele dizer: eu não posso rejeitar essa oferta. E ele desceu correndo daquela árvore e recebeu Jesus com alegria em casa. Estava dizendo que dava o seu dinheiro aos pobres, metade dos seus bens. Estava dizendo que daqueles de quem ele havia extorquido, ele restituía. Não aquilo que mandava a lei, como diz no livro de Levítico, em que a Bíblia diz que aquele que impusesse um dano ao seu irmão ou roubasse dele, deveria devolver o valor extraviado, o valor roubado e uma multa percentual de 50% a mais. Não. Zaqueu estava dizendo o seguinte: de quem eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu não deu seu dinheiro aos pobres para ser amado por Jesus. Não foi. Zaqueu não fez caridade para ser amado por Jesus. Zaqueu deu seu dinheiro aos pobres porque ele foi amado por Jesus. E então o dinheiro deixou de ter o poder que tinha. Zaqueu não abriu mão do seu dinheiro para entrar no céu. Não. Zaqueu não ouviu de Jesus uma história dizendo o seguinte: olha, Zaqueu, agora o negócio é o seguinte, você viveu muito bem até aqui, agora a tua vida precisa ser mais empobrecida, você tem que distribuir tudo isso aí que você tem, abraçar e fazer um voto de pobreza, e só assim você pode ter esperança, sendo quem foi a vida toda, de viver no céu. Não. Zaqueu não abriu mão do seu dinheiro para entrar no céu, ele abriu mão do seu dinheiro porque o céu entrou nele. E quando o céu, através de Jesus, entra em Zaqueu,
muda tudo, de dentro para fora. Inverte valores, inverte prioridades, inverte a ordem da agenda. Agora o dinheiro era, nas mãos de Zaqueu, uma ferramenta para fazer o bem e para servir pessoas. Como o dinheiro voltou a ser só dinheiro, ele podia dar dinheiro. Ele podia oferecer o dinheiro. O dinheiro não era aquilo pelo qual ele morreria se não tivesse mais. Cristo era. A sua identidade e a sua segurança não estavam mais no dinheiro. Agora, a sua identidade e a sua segurança estavam em Jesus. Eu quero concluir dizendo, queridos, que a única coisa capaz de exterminar um falso Deus no nosso coração, e acredite, às vezes não é o dinheiro um ídolo para nós, ou um falso Deus para nós, mas outra coisa. Outra coisa para a qual olhamos e dizemos, se eu não tiver isto, se eu não contar com isso, se isso não for uma realidade em minha vida, eu perco o fundamento da minha vida. Eu perco a minha identidade. Eu perco a razão de seguir adiante. A única coisa capaz de exterminar um falso Deus do nosso coração é a fé em Jesus. Na medida em que Jesus vai ganhando espaço em nossas vidas, na medida em que Jesus vai ganhando terreno no nosso coração, o dinheiro ou qualquer outro ídolo ao qual podemos nos devotar, deixa de exercer domínio sobre nós. Ele é enfraquecido, porque Jesus foi ganhando espaço. Quem recebe o Evangelho, quem compreende o Evangelho, quem, porque ouviu o Evangelho, compreendeu o Evangelho, agora olha para a cruz, e na cruz de Jesus Cristo vê o tamanho do amor de Deus por si, não se desespera mais por causa de dinheiro. Não. Ele não vai ficar mais enlouquecido por causa de dinheiro, ou do dinheiro que não tem, mas gostaria de ter, ou do dinheiro que tinha, mas perdeu, ou do dinheiro, seja ele qual for. Não, ele não se desespera mais, porque a cruz prova para mim e para você tanto o amor de Deus por nós, como o cuidado de Deus por nós. Isso nos dá segurança. A gente olha para a cruz e lembra de Paulo escrevendo em uma de suas cartas dizendo: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por amor a todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as demais coisas? É uma promessa. Paulo está dizendo o seguinte: se Deus deu o seu maior tesouro, aquilo que lhe era mais caro, o seu filho, para nos tornar filhos e filhas, e para dizer que, sendo nosso Pai, cuidaria de nós até o fim, nós não precisamos mais nos desesperar por dinheiro ou por qualquer outra coisa, porque há um Deus nos céus que é nosso Pai e cuida de nós. O encontro de Jesus com Zaqueu tem muito a nos ensinar. Muito. Afinal, nós também temos os nossos desvios. Ou só eu que tenho? Nós também temos os nossos caminhos que nos levam para longe de Deus. Mas assim como aconteceu com Zaqueu, e eu queria que você tivesse muita atenção para isso, assim como aconteceu com Zaqueu, o interesse por Jesus pode mudar a sua vida. O que mudou a vida de Zaqueu? Primeiro, ele se interessou por Jesus. Assim como aconteceu com Zaqueu, em nome desse interesse por Jesus, você e eu devemos superar desafios. E eu sei que existem muitos desafios, gente, para a nossa aproximação de Jesus. Quer ver um deles? Agenda, cansaço, compromissos diversos. E aí a gente vai colocando nessa vida corrida da gente, legitimamente corrida da gente, o espaço para o nosso coração se aproximar de Deus cada vez mais relativo, sabe? Se der, eu vou. Se der, eu estarei lá. Se eu não viajar, se eu não tiver um almoço, se eu não tiver a praia, se eu não tiver a reunião de família, se eu não for dormir até mais tarde, eu estarei lá. E a gente desconsidera que um encontro como esse pode mudar não apenas um domingo, não apenas uma semana, pode mudar o nosso futuro inteiro. Porque ao estarmos num lugar como esse, é Jesus que buscamos e é Jesus que recebemos. Assim como Zaqueu, nós também precisamos estar prontos para receber a oferta que Jesus nos faz. Sabe, às vezes a gente se aproxima só com o interesse de saber qual é a dele. E de repente ele chama a gente pelo nome. E diz, sem nos apavorar, o seguinte: não quero te encontrar uma vez por semana. Quero ir para casa com você. Quero iluminar tua vida. Quero encher teus dias com o meu amor, com a minha presença.
A história de Zaqueu nos ensina que o lugar mais seguro do mundo não é perto da nossa conta bancária. Não. A história de Zaqueu nos ensina que o lugar mais seguro do mundo não é perto da nossa conta de investimentos. A história de Zaqueu nos ensina que o lugar mais seguro do mundo é perto de Jesus. A história de Zaqueu nos ensina que o maior status que nós podemos almejar não vem e jamais virá das nossas posses. O maior status que nós devemos ostentar é o amor de Jesus por nós. Um amor que não se explica em nós. Um amor que não se justifica em algo que fizemos para ser amados. Mas um amor que nos amou apesar de nós. Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã e seja como Zaqueu. Você só queria saber um pouco mais de Jesus. E estava bom para você isso. Só queria saber um pouco mais. Só queria ouvir um pouco mais. Quem sabe dá certo. Mas talvez estando aqui, cantando as músicas, vendo todo o movimento, escutando as coisas, você percebeu Jesus chamando você pelo nome. E chamando você pelo nome dizendo, ei, eu quero ir para casa com você. Eu não vou ficar aqui na sala Grumari do C-Design Hotel esperando uma semana até você voltar. Eu vou para casa com você. Se em seu coração hoje você disser sim para esse convite, como Zaqueu disse, acredite, acredite, a sua vida mudará. E a sua vida não vai mudar para pior, a sua vida vai mudar para muito melhor. Porque entrando em sua casa, vivendo os teus dias, abençoando o teu casamento, os teus filhos, o teu trabalho, estará Jesus Cristo. E Ele vai com você. Mas isso que eu estou dizendo também vale para você que por ser crente, e talvez há muito tempo, está aqui dentro hoje. A igreja faz sentido para você. Um culto como esse faz sentido para você. Faz parte da tua agenda semanal. Você programa o domingo a partir do culto. Isso é algo sagrado para você. Mas talvez, ainda assim, estando aqui dentro, há muito tempo esse lugar não está dentro de você. É como se aquilo que se faz e fala aqui dentro tivesse o impacto e o poder pelos minutos que passamos aqui dentro. Mas amanhã é segunda-feira. E aí eu espero, então, com combustível acabando e com o tanque da alma na reserva pelo próximo domingo para um novo fôlego. Há quanto tempo você não sente alegria na presença de Jesus? Há quanto tempo você não tem essa percepção de que no caminho da tua vida Ele para olhar para você, chamá-lo pelo nome e dizer, é para sua casa que eu quero ir? Há quanto tempo você tem atribuído importância maior a outras coisas? Há quanto tempo você tem achado que é o dinheiro que vai te dar o que só Jesus pode te dar? Mesmo sabendo quem Jesus é. Há quanto tempo você tem pensado que é o casamento, ou é a realização dos teus filhos, ou são viagens, ou são os seus amigos, ou é uma vida social muito interessante que vai te dar o que só Jesus pode te dar e quer te dar? Eu vou falar o que você já sabe, mas é importante repisar isso. Sempre que Jesus diminui em nosso coração, a escuridão cresce. Sempre que Jesus é desconsiderado em nosso coração, a desorientação cresce. Sempre que Jesus é apagado dos nossos dias, outras coisas ruins crescem. E nós nos sentimos mais perdidos, mais ansiosos, mais temerosos, mais nervosos. Para ver a luz de Cristo brilhando intensamente na sua vida. Isso vale para todos nós aqui nessa manhã. É preciso encontrar com Jesus e levá-lo para casa, como fez Zaqueu. É encontrar com Ele, sabendo que Ele nos chama pelo nome, e Ele tem o poder de, entrando em nossa casa, entrar em nosso coração. E com Ele em nosso coração, a vida muda. E é uma bendita mudança. Eu falo isso para você, por experiência própria. Eu sei o quanto os 24 anos de caminhada no Evangelho geraram mudanças no meu coração, mas eu te falo como experiência de outros com quem em 24 anos eu tenho caminhado. Gente que se aproximou de Jesus, às vezes por causa de uma dor muito crônica na alma, gente que se aproximou de Jesus por mero interesse, curioso, mas pessoas que ao se encontrarem com Ele, tiveram as rotas de suas vidas alteradas para muito melhor.
É gente que diz o seguinte a respeito da própria vida: bendito o dia em que eu encontrei com ele. Não fiquei no alto de uma árvore, mas o levei para casa. E na minha casa, ele entrou no meu coração e preencheu a minha vida de sentido e de valor. Vamos orar juntos, eu te convido a fechar os olhos. Esse é um momento para que você coloque o teu coração diante do Senhor. Talvez você conheça Cristo tão bem, tenha no seu histórico de fé tantas experiências preciosas com o amor, o perdão e a graça de Jesus. Mas talvez, nos últimos tempos, as estradas pelas quais você tem trilhado não tem considerado Cristo no teu caminho. Você tem se ocupado com outras coisas, priorizado outras coisas, dado importância para outras coisas. E Jesus foi perdendo espaço, a igreja foi perdendo valor, a comunhão entre irmãos e amigos foi perdendo a relevância. Mas quando você olha para dentro, percebe que quem perdeu muito foi você. Perdeu em paz, perdeu em equilíbrio, perdeu em iluminação para a vida, para discernir caminhos. Hoje, nós não estamos em Jericó, mas no Recreio dos Bandeirantes. Mas aqui, Jesus também passa entre nós. Olha em nossos olhos. Nos chama pelo nome, não para nos punir ou castigar merecidamente pelos nossos pecados, mas para dizer: é na tua casa que eu quero ir, é na tua vida que eu quero entrar, é uma história bendita que eu quero construir em você. Que você hoje se aproprie desse convite e leve Cristo para casa. Senhor amado, te louvamos nessa manhã, te bendizemos pela tua palavra, te bendizemos pelo consolo que há no nosso coração em saber que o Senhor chama gente tão ruim como Zaqueu e tão ruim como muitos de nós. E chamando para perto de si, o Senhor não nos deixa do modo como chegamos, mas o Senhor vai nos transformando. Nossa mente vai mudando, nossas prioridades vão mudando, e a gente olha para trás e não lamenta o que foi, o que perdeu. A gente lamenta o tempo que passamos longe de Ti. Uma vida ao Teu lado, Senhor, é uma vida tão preciosa, que o que eu te peço é que cada homem e mulher sentado nesse auditório nessa manhã saia daqui com o coração agitado pelo desejo de levar Jesus para casa, de estar com o Senhor, de estar com o Salvador, de pertencer ao povo de Deus, de ver Jesus despejando riquezas espirituais sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Como é bom te pertencer, Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que repercutirá em nosso coração por causa desta palavra no meio dessa semana ainda. Te louvamos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós, aqui hoje, nessa manhã, durante essa semana e por toda a nossa vida, em nome do Senhor. Amém.